beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para mim, um cão morto tal como eu? Amém? Meus irmãos, essa história, ela fala da história de cada um de nós, da minha, da sua. Por mais que pareça que as nossas histórias sejam diferentes, que elas não se dão da mesma forma, e entenda que há um ponto em comum entre as nossas histórias: todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da sua presença. Mas aprove um dia a um Deus amoroso, a um Deus que olhou para nós com misericórdia, com beneficência. Ele olhou para nós e não desistiu de nós. Ele não desistiu da minha vida, Ele não desistiu da sua. Pelo contrário, aprove a Deus enviar Jesus, o seu Filho, para pagar o preço do nosso resgate. Jesus cumpriu o papel. A morte que era para ser minha e que era para ser sua, Ele levou sobre si. Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como profetizou o profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. Você compreende que a história de Mefibosete não é diferente? E talvez alguns se identifiquem ainda mais, porque Mefibosete cresceu em uma casa real, no primeiro rei de Israel, chamado Saul. Mas só que Saul rejeita a Deus, e Deus rejeita a Saul da mesma forma, e unge Davi como rei, ainda adolescente. Mas Davi só vai assumir o trono 13 anos depois. Um tempo de preparo. Mas entenda que no meio do caminho, enquanto Saul perseguia Davi, o filho de Saul, que era Jonatas, criou com Davi um laço de amizade, um laço de amor. A Bíblia nos fala assim que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e eles se tornaram amigos, irmãos, queridos, ao ponto de que muitos anos depois, quando tudo passou, quando Saul morreu, quando Jonatas morreu, quando a linhagem de Saul já não tinha mais descendente, quando ninguém se lembrava mais de Saul, Davi lembra-se da aliança que havia feito com Jonatas, de que usaria com ele e com os seus descendentes de beneficência por toda a vida. Davi chama os seus servos e pergunta: porventura resta ainda alguém da casa de Saul?
por coincidência? Por Jesuscidência, restava um filho de Jonatas, um filho chamado Mefibosete, que era aleijado das duas pernas, que foi morar de favor na casa de um homem chamado Maqui, filho de Amiel, em um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, lugar difícil, lugar sem palavras, lugar sem comunicação. Ele estava perdido, ele não tinha como sobreviver, ele não tinha como viver dignamente. Ele vivia de um filho de rei, um filho de príncipe. Ele passou para o pior lugar possível. Um homem que não tinha nem como ganhar o recurso próprio para sustentar a sua vida, em uma terra de dor, de sofrimento, uma terra de amargura, que era possivelmente o que ele carregava para a sua vida, o que ele ficava remoendo, pensando: por que meus pais erraram, por que meus pais fizeram dessa forma, por que Deus não olha mais para mim, por que ele me abandonou em uma terra de sofrimento, por que eu tenho que passar por essa situação, por que esses sentimentos me afetam, por que isso acontece com a minha vida, por que Deus se esqueceu de mim, por que Ele me abandonou nesse lugar, um lugar sem pasto, um lugar sem alimento, um lugar sem provisão. Todos os dias ele devia acordar e amaldiçoar sua própria vida. Porque, meu irmão, para quem nasceu pobre, é menos difícil, não é que é fácil não, é menos difícil do que para alguém que nasceu num berço de ouro, ter se tornado pobre, sem condições. A dor que ele sentia não era só física, porque ele não nasceu aleijado, ele foi aleijado em uma fuga. Quando o povo filisteu veio para matar a sua casa, Saul foi morto naquele dia e Mefibosete ficou aleijado, mas ainda ficou vivo. Entenda que às vezes as circunstâncias da vida vão tentar nos parar, vão tentar nos aleijar, vão tentar nos impedir de caminhar, vão tentar fazer com que deixemos de viver o propósito de Deus para as nossas vidas, vão querer nos levar para um lugar onde a provisão é escassa, onde parece que Deus não vai chegar lá, onde a esperança vai morrer, onde vai se acabar os sonhos, os planos, onde você vai só sobreviver. Mas olha aqui, eu vou olhar para você agora, eu faço questão de dizer para você: Deus não te chamou apenas para sobreviver, Ele te chamou para que você tenha vida, e vida em abundância. Ele não te chamou para que você viva uma vida toda, uma vida constante em um lugar de dor, de escassez, de sofrimento. Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha até passado por lá, se colocado nesse lugar. Os seus sentimentos, os seus pensamentos têm estado confusos. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que sofrer dessa forma? Eu vou desistir de Deus. Eu vou desistir. Não há mais solução para mim. Está tudo travado, as portas não se abrem. Eu estou em Lodebar, terra de tristeza, terra de dor. Eu estou em Lodebar, terra onde a depressão vai tomar conta de mim e eu vou me afundar. Eu estou em Lodebar, eu não tenho perspectiva de vida, eu não tenho alguém que possa olhar para mim com misericórdia. Mas é aí que está o nosso engano, porque às vezes nós desistimos de Deus, mas Deus nunca desiste de nós. Um belo dia Davi acorda, e ele se lembra da aliança, a aliança que ele fez com Jonatas.
de que Ele cuidaria da sua casa perpetuamente. Você sabe o que significa perpetuamente? Significa para sempre, por toda a eternidade. Um homem por si só não poderia fazer esse compromisso e essa promessa, porque Davi também era um homem passageiro. Mas entenda que uma aliança perpétua, ela pode ser garantida por aquele que não esqueceu de você, que está sempre olhando para você, para um Deus que não está feliz com a morte que te persegue, com o lugar de dor, com os sentimentos confusos, com a falta de esperança. Esse Deus fez uma aliança perpétua, e ela foi selada com sangue derramado na cruz do Calvário. Existe uma aliança de sangue, e o Novo Testamento foi pautado em cima dessa aliança. A aliança de Jesus para com Deus. Eu vou pagar o preço, Pai, para que eles possam voltar para a Tua presença, para que eles possam se assentar à mesa com o Senhor novamente. Por isso que Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e com ele cearei. Jesus está batendo agora, meus irmãos. Está batendo todo dia, está batendo toda hora, em todo momento. Mas a condição é eu ouvir. Será que eu estou ouvindo? Será que eu quero ouvir? Davi então chama Ziba e fala: restou alguém da casa de Saul? Tem alguém que eu possa usar de misericórdia, de beneficência? Tem alguém precisando da minha ajuda para que eu possa cumprir, para que eu possa fazer com que aquilo que eu jurei fazer possa ser cumprido? A aliança do Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, não é porque eu mereço, não é porque você merece, por isso que ela é dada pela graça de Deus, um favor imerecido. Davi podia ter deixado para lá. Davi podia não ter olhado para ele, mas viraram para ele e falaram: existe um homem, Mefibosete, ele é aleijado dos 2 pés, ele mora de favor na casa de Maqui, em uma terra ruim, em uma terra seca, em uma terra escassa. E entenda que, apesar de parecer coincidência, meu irmão, a terra que nós estamos é escassa. A terra que nós vivemos, ela vive em crise. Existe uma crise existencial, existe uma crise emocional, existe uma crise sentimental, existe uma crise de todos os lados. As pessoas não sabem mais quem são, onde estão, para onde que vão. Estão perdidas. Não sabem mais se são gente, se são animais. Não sabem. Não sabem mais. É uma terra de crise, uma crise financeira, uma escassez. Mas ei, essa escassez é para quem não conhece o Rei. Essa escassez é para quem não quer aceitar a beneficência do Rei. Davi falou: manda buscar esse homem agora, traz ele para cá. Ziba, restitui tudo o que era dele, restitui as terras, restitui a esperança, restitui o sentimento. Coloque em ordem os seus pensamentos, as suas emoções. Fala para ele que ele nunca mais vai passar necessidade. Fala para ele que as portas agora não vão ser abertas, elas já foram abertas. E as portas que Deus abre são as portas do céu. É a porta do sobrenatural. Está acima do que é natural. Ele te trouxe para se assentar à mesa, para que você não passe mais necessidades, para que a dor não tome mais conta da sua vida, para que você seja restaurado, renovado, liberto. Talvez você está carregando as dores por causa do que fizeram seus pais, das escolhas erradas deles. Mas está na hora disso acabar, está na hora disso cessar.
porque você vai comer na mesa do rei. O Deus da provisão, meu irmão, no mundo nosso, na democracia, no capitalismo, em qualquer regime humano, pode haver uma crise, pode haver uma escassez, mas para o nosso Deus, onde as ruas são de ouro, onde o rio é de cristal, onde os muros são de jaspe, não há crise, meu irmão, nenhum tipo. Ele cura as nossas emoções, Ele cura os nossos sentimentos, Ele trabalha em nós, primeiro de dentro para fora. O exterior é só um reflexo do que Ele faz. E nessa noite, eu declaro, porque quem te trouxe aqui, quem mandou te chamar foi o Rei. Talvez você foi convidado por um Ziba como você, que também precisa, que também é servo do rei, mas ele te chamou para vir, mas quem mandou ele te chamar foi o Rei dos Reis, foi o Senhor dos Senhores, para que você se assente em uma mesa em que vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua esperança, vai trazer de volta aquilo que se perdeu. Eu vou restituir tudo o que era seu, tudo o que se havia perdido. Essa palavra não é de homem, essa palavra não é de um pastor, porque esse pastor aqui não tem poder para isso. Essa palavra é de um Deus que cumpre as suas promessas e que te trouxe aqui para você ouvir isso. Não perca a esperança, não desista agora. Não queira tirar a sua própria vida. Ei, o Rei mandou te chamar. Ele vai usar com você de misericórdia. Talvez você esteja pensando agora como Mefibosete: quem sou eu para que você use comigo de beneficência, para que você olhe para mim dessa forma? Talvez você se considere a pior das criaturas, como ele se considerou aqui, um cão morto. Meu irmão, não importa o que morreu dentro de você, importa que Jesus ressuscita os mortos. Ele ressuscitou dos mortos primeiro, por isso Ele tem o poder de ressuscitar o que está morto dentro de você, de trazer de novo uma esperança, de fazer você entender que a sua história não acabou, a sua história está começando. Você vai viver uma história antes de Cristo e uma história depois de Cristo, e essa história vai ser nova, vai ser linda, vai ser restaurada, vai ser liberta, vai ser renovada. Não há maldição que permanecerá sobre você, ela será quebrada hoje em nome de Jesus, porque o Rei mandou te chamar. O Rei preparou a mesa. Se você quiser, você vai comer de contínuo na mesa do Rei. Ele vai restituir o que se perdeu. Ele vai restituir todos os bens, Ele vai restituir todas as emoções, Ele vai restituir a alegria, a paz, o amor, a misericórdia. Talvez você não consiga mais olhar com misericórdia para ninguém, mas Ele olha com misericórdia para você. Talvez você ache que o outro tenha que ser perfeito, sendo que se você olhar no espelho, você vai ver alguém imperfeito. Meu irmão, minha irmã, as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Você crê em Jesus? Você acredita no que Ele te trouxe aqui para fazer na sua vida? Então não é morte o seu fim, é vida eterna, é comer à mesa do Rei, é ter fartura no momento de crise, é não deixar nada faltar, mesmo que pareça impossível. A mesa do Rei nunca falta.
você comerá de contínuo à minha mesa. Você é especial. Você foi lembrado, o Rei não se esqueceu de você, o Senhor não se esqueceu da sua vida, Ele não se esqueceu, e Ele não se importa com a condição em que você chegou aqui, porque não é essa condição que você vai permanecer quando você sair daqui. Talvez você chegou arrastado, carregado, não tenho mais forças para prosseguir, para andar. Não, eu desisto, eu não quero mais servir em nenhum ministério. Ei, essa noite é a noite de restituir. Mas você está disposto? Quem é teu servo? Para que você olhe para ele com misericórdia, com bondade, com amor, com carinho. Quem é teu servo para que você restitui? Quem é teu servo para que você dê a ele uma nova oportunidade em meio a tantos erros, em meio a tantas falhas? Ei, Jesus, no grande dia da festa, Ele se colocou de pé e Ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso às vossas almas. Ele prometeu que aquele que viesse a Ele, Ele jamais lançaria fora. As suas forças se renovarão, porque Ele não desistiu de você. O plano dele para a sua vida continua. O tempo ainda não acabou. Lagoinha Music pode subir. Eu já estou encerrando. Porque, meu irmão, quem vai fazer o resto é o Deus que te convidou, é o Deus que te chamou, é o Deus que te trouxe aqui. Ele vai restituir, restaurar, Ele vai fazer acontecer. Confia nele, busca Ele, clama a Ele, entrega para Ele, coloca diante dEle. Você está sentado à mesa, não coma mais das migalhas, dos favores,